Obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui como igreja mais um domingo, Senhor. Como é bom vir à igreja, como é bom congregar, como é bom estarmos unidos, Pai. Recebermos da tua palavra, Senhor, sermos ministrados por canções tão preciosas, Pai, nessa atmosfera, Pai, que nos leva a adorarmos ao Senhor. Obrigado, Pai. Oh, Pai, é tão bom sermos igreja, Senhor. E nós oramos, Pai, para que, Pai, nessa noite nós possamos ser edificados com a tua palavra. Eu oro pela tua unção, Senhor, sobre a minha vida, me capacitando para ministrar aquilo que está de acordo com o teu coração para essa noite, Pai. Eu não quero falar da minha sabedoria, do meu conhecimento, mas eu quero falar, Pai, da tua palavra, Senhor. E que nós possamos sair daqui consolados, exortados, edificados. Possamos sair daqui, Pai, melhores do que chegamos. Eu oro, Senhor, por corações abertos, mentes cativos à tua palavra. E eu declaro, Senhor, que seremos, Pai, edificados. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. Você está bem? Antes de você sentar, procura um irmão aí, cumprimenta ele, dá graça e paz. Mais de um irmão, procura pelo menos uns 5 aí, conversa com ele, cumprimenta ele aí, tira uma foto, uma selfie, marca a nossa igreja. Obrigado, gente, maravilhoso. Aleluia. Quem ama congregar aqui? Quem ama vir para a igreja? Não é bom vir para a igreja, meu irmão? Aleluia. É bom demais. E nós estamos numa série sobre despertar o dom que há em nós, amém? E a gente, na primeira mensagem, falamos sobre chamado, ou o que Deus nos chamou para fazer. Na segunda mensagem nós falamos sobre dom, que é a capacidade que Deus nos dá para a gente realizar o chamado que Deus nos chamou, amém? E nós hoje vamos falar sobre ministério, dom, chamado e ministério, amém? E de forma prática a gente vai responder a pergunta: onde Deus quer que eu sirva? Muitas vezes a gente tem a concepção, o conceito de que ministério, ele está relacionado a púlpito. A gente acha que ministério é isso aqui, é pregar, ou ministério é você liderar um departamento, ou você ter algum cargo na igreja, ou você está à frente de algo na igreja. Meu irmão, mas isso aqui representa uma parcela muito pequena do que é ministério. Amém? Ministério é muito mais que isso. A palavra ministério no grego é a palavra diaconia. Fala comigo, diaconia. E sabe o que ela significa? Serviço. Aleluia. Ela aparece lá em Atos, sabe comigo lá em Atos, no capítulo 6. E antes da gente começar essa ministração, continuar, eu gostaria de recomendar esse livro para vocês, Qualificados, do Tony Cook, servindo a Deus com integridade e terminando a sua carreira com honra. Irmão, esse livro aqui, ele é obrigatório para todo aquele que serve, amém? Se você é crente, você serve, não é verdade? Amém? Então, esse livro é para você, tem na nossa livraria, um livro maravilhoso, um dos melhores livros que eu já li. Essencial para a sua vida, amém? E diz, olha, versículo 1, ora naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Você sabe quem eram os helenistas? Helenistas eram judeus de fala grega, porque houve
dispersões do povo judeu. Durante muitos anos, o povo judeu ele foi disperso. Uma parte dos judeus foi para lugares onde os gregos dominavam, amém? E eles começaram a falar grego. Então eles eram judeus, mas falavam grego. E esses judeus foram alcançados e eles estão agora aqui em Jerusalém, amém? Então tinham judeus de fala grega e judeus de fala hebraica. Esses helenistas eram judeus de fala grega. E houve murmuração dos helenistas, que eram judeus de fala grega, contra os hebreus, judeus de fala hebraica. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram, quem eram os 12, gente? Os 12 apóstolos do Cordeiro, amém? Os 12 que conviveram com Jesus durante seus 3 anos e meio de ministério. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por que esse servir aqui às mesas? Na igreja primitiva, eles estavam sendo muito perseguidos, então eles vendiam suas propriedades, o dinheiro era distribuído entre a comunidade e eles compravam alimentos com aquele dinheiro, amém? E aqueles alimentos eram distribuídos para todo mundo. Então havia um serviço ali de distribuição de mantimentos, de roupas. E aí eles falam: olha, não é razoável que nós abandonemos, nós os 12, abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram perante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram as mãos. Amém? Versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui a gente vê a instituição dos diáconos na igreja, o diaconato. Por quê? Porque os apóstolos, eles viram a necessidade de servir as pessoas, mas eles estavam encarregados da palavra. E eles falam: olha, a gente não pode fazer as duas coisas. A gente precisa se dedicar à palavra e levantar outras pessoas que vão servir às mesas. Amém? E sabe, irmão, no ministério, na igreja, eu não consigo fazer todas as coisas, graças a Deus. Amém? Nós não somos um time de um homem só. Eu não bato o escanteio, corro para a área e vou cabecear. Amém? Vou evitar falar de futebol hoje, né? Não sei porque esse assunto surgiu. Parabéns aos flamenguistas. Mas teve um lance lá duvidoso, né? Para não falar, né? Vamos mudar de assunto. Você já viu no futebol, o cara bateu o escanteio, e lá para a área, tudo é culpa do São Paulo. Depois daquele jogo do São Paulo, tudo mudou. Você já viu o jogador, ele bater o escanteio e correr para a área e cabecear, fazer o gol? Não, meu irmão. Nós somos um time. Amém? E aqui na igreja é assim também. Nós somos um time. Enquanto eu estou pregando a palavra, aleluia, que louvor maravilhoso nós tivemos hoje, amém? Preparou o ambiente para que a palavra fosse ministrada, aleluia. Preparou os corações para que a espada veja como uma palavra e atinja seu propósito, amém? Aleluia. A produção, o diaconato, aleluia, o departamento infantil, o trânsito, a recepção, a transmissão, a mesa de som, meu irmão, todo mundo trabalhando como uma grande orquestra, para quê? Para que você seja abençoado, aleluia. E nós trabalhamos como uma grande equipe, e isso é ministério. A palavra ministério, ela, como eu falei para vocês, vem do grego diaconia, e significa servir.
E fala literalmente de alguém que está servindo às mesas. É como se fosse um garçom. Amém? Um ministro é um garçom. Você sabia que eu sou um garçom hoje? Eu estou aqui como um garçom. Garçom para o quê? Servir você. Servir a palavra para você. As pessoas que estão servindo você, meu irmão, que estavam na recepção quando você chegou, que estavam no trânsito quando você chegou, para estacionar o seu carro, que estavam aqui no Ministério de Música, que estão ali nos bastidores, que estão lá no departamento infantil, meu irmão, eles estão como bandejas, servindo você. Enquanto você está sentado aqui, congregando, lindo, maravilhosamente, sentado nessa cadeira acolchoada, né, confortável, no ar-condicionado, ouvindo uma palavra, meu irmão, muito trabalho precisou ser feito para você estar aqui, para você receber a palavra que você está recebendo. Amém? Isso é ministério. Ministério não é só isso aqui, meu irmão. Ministério é isso aqui. Ministério é isso aqui. Ministério é aquilo lá. Amém? Ministério é o pessoal da transmissão lá, que está aqui atrás. Servindo você. Servindo você que está assistindo a gente pela internet. Diaconia significa serviço, especialidade daqueles que executam os pedidos de outros. Portanto, ministério, meu irmão, é a prestação de serviço. Ministério é qualquer forma de serviço a Deus, através das pessoas. Outra palavra que faz referência a um ministro, no Novo Testamento, é a palavra grega uperetes. Sabe o que significa essa palavra? Os uperetes eram remadores de baixa categoria. Um remador subordinado. Coloca a imagem do navio aí. Na Grécia Antiga, haviam esses barcos. E no porão dos navios haviam homens, muitos deles escravos, que remavam. Eles não apareciam, eles não tinham fama, não tinham glória. Eles estavam lá, meu irmão, no porão do navio. Mas se eles não estivessem lá, aquele navio, ele não saiu do lugar. Amém? Um ministro, meu irmão, não é o capitão do navio. Porque a gente olha para o ministério, a gente olha para o pastor e a gente só vê glória. E a gente acha que ministério é isso aqui. É estar falando para muitas pessoas. Mas ministério, meu irmão, está no porão do navio. Servindo você. Amém. Agora, quando as pessoas almejam o ministério, elas só querem isso aqui. Elas só querem a glória, a fama, o título. Mas ministério não é isso aqui, meu irmão. Ministério é isso aqui, ó. Remar no porão do navio. Ministério é servir. É chegar antes de todo mundo, sair depois de todo mundo. É vir 3 horas da tarde aqui para ensaiar no louvor. Essa semana, ontem nós tivemos aqui na igreja um café de pastores. Nós recebemos pastores de Campo Grande. Amém? A primeira vez na história da nossa igreja que a gente recebeu um café de pastores, meu irmão. Aqui. E foi tão maravilhoso, meu irmão. A Denise e toda a sua equipe do Rema. Fica de pé, Denise. Dá uma salva de palmas para ela. Quer ficar de pé, não? Eu estou honrando você, mas estou honrando toda a equipe, amém? Ela juntamente com a equipe dela, meu irmão, a gente montou um café para servir os pastores, amém? Nós tivemos a oportunidade de falar sobre o Rema, divulgar o Rema para outros pastores, amém? Você sabia que o Rema não é só para a nossa igreja? O Rema é interdenominacional, é para todas as igrejas, é para o corpo de Cristo.
Sabe, nós servimos com excelência. Todo mundo sai daqui impactado, meu irmão. O apóstolo Dinho, que é o presidente do conselho, falou: rapaz, vai ser difícil superar vocês, hein? Porque vocês elevaram um sarrafo muito alto. Tamanha excelência, meu irmão, que a gente serviu. Era melhor café do hotel, meu irmão. O café que a gente ofereceu aqui. Não foi não, Jorge? Não foi não, Denise? Agnaldo? De excelência, meu irmão. Por quê? Porque nós somos uma igreja de excelência. Porque nós servimos com excelência. A gente não vai fazer de qualquer jeito não, meu irmão. Tudo nessa igreja, meu irmão, reflete um valor que a gente tem, que é a excelência. Se a gente pegar para fazer alguma coisa, a gente vai fazer com excelência. Amém? Você não vai ver a gente fazer coisa de qualquer jeito aqui não. Se for para fazer de qualquer jeito, a gente nem vai fazer. Aleluia. Porque Deus é um Deus de excelência. E foi tão lindo ver a nossa equipe trabalhando, servindo. Todo mundo elogiando, falando bem da nossa igreja, da nossa estrutura, de como a gente estava servindo. Não foi, Denise? Quantos elogios a gente recebeu. Aleluia. Sabe, meu irmão, mas existe um esforço. Não foi não, Denise? Quanto tempo a gente gastou, investiu para preparar esse café? De reunião, de vir aqui mesmo. Aleluia. Isso é ministério, meu irmão. Ministério é servir. Ministério é servir um café. Ministério é limpar o chão da igreja. Ministério é limpar os banheiros. Isso é ministério. Servir, meu irmão, não é ser visto. Fala comigo, servir não é ser visto. Tem gente que quer ser visto. Ela quer servir no louvor, que ela vai aparecer aqui. Agora para estar lá no estacionamento, que perde o culto, para cuidar dos carros, não. Para ficar lá com as crianças, não. Ei, meu irmão, servir não é ser visto. Servir é estar disponível. Não importa o que tem para servir. O que tem para fazer. Amém? A palavra servo, ela vem do grego doulos, que significa escravo, servo. Quem é servo de Cristo aqui? Significa, meu irmão, que você é um escravo de Cristo. Sabia? Aleluia. Você não é dono do seu próprio nariz não, viu? Seu nariz é dele. A sua vida é dele. O seu tempo é dele. Significa escravo, servo, homem de condição servil. É alguém que se rende à vontade de outro. Aquele cujo serviço é aceito por Cristo, para estender e avançar a sua causa entre os homens. Pessoa dedicada ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses. Servir é você se dedicar a outra pessoa, mesmo que você sacrifique o seu próprio interesse. Isso é amor, meu irmão. Porque 99%, meu irmão, do trabalho da igreja é voluntário. Chega 3 horas aqui para ensaiar. Por quê? Porque ama. Podia estar com a família. Podia estar em casa. Mas decidiu servir ao próximo. Decidiu dedicar uma parte do seu tempo. Sacrificar seus próprios interesses. Por amor a você. Amém? Aleluia. O apóstolo Guto, o presidente do nosso ministério, ele diz que nós não usamos pessoas para construir o ministério, mas nós usamos o ministério para construir grandes pessoas. A gente não está aqui para construir uma grande igreja.
usando pessoas, mas a gente usa a igreja para construir grandes pessoas. Por quê, meu irmão? Sabia que muitas empresas, recrutadores, gestores de pessoas, eles valorizam quando o empregado, ele serve, ou é voluntário em algum projeto social. Por quê? Porque quando você é voluntário em algo, meu irmão, isso demonstra uma qualidade de caráter, de abrir mão da sua própria vontade, de abrir mão do seu próprio tempo, para servir o próximo. Amém? Aleluia. E quando você serve, meu irmão, você cresce também. Um dos nossos valores, já falamos da excelência, outro é o coração para servir. Amém. E outro é edificar pessoas, porque quando você serve, você mesmo está crescendo. Aleluia. Você está crescendo em humildade. Você está crescendo, meu irmão, em amor ao próximo. Você está demonstrando amor ao próximo. Você está crescendo espiritualmente. Você está crescendo em relacionamento uns com os outros. Porque não existe igreja, meu irmão, sem relacionamento. Eu falo, meu irmão, que duas formas, as melhores formas de você se integrar na igreja. Uma é participar de um VLC. Porque no VLC você vai participar de um grupo pequeno. Ali você vai participar de uma família. Amém? Porque nós temos uma igreja grande. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer conexões, amizades. Mas no VLC, meu irmão, você vai conseguir se relacionar de uma maneira mais próxima. Amém? Com outras pessoas. E a outra forma de você se integrar na igreja é servindo. Amém? Fazendo parte de uma equipe de trabalho. Servindo em algum departamento, em algum ministério. E quando você serve, meu irmão, você é edificado. Você cresce. Amém? Aleluia. Eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Efésios. Semana passada nós falamos sobre dons. E a gente diz que os dons, eles são uma capacitação de Deus, sobrenatural, para a gente realizar algo. E existem basicamente dois tipos de dons. Dons espirituais e dons ministeriais. Amém? Como a gente está falando sobre ministério, a gente vai falar sobre os dons ministeriais que Deus estabeleceu na igreja. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. A gente falou na semana passada que Jesus, ele operava nos 5 dons do ministério. Jesus era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas quando ele foi assunto aos céus, ele não tem necessidade de usar e operar nesses dons no céu. E por isso ele distribuiu esses dons aos homens, a nós. Amém? Versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu. Quem concedeu? Jesus. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui a gente vê que foram concedidos dons ministeriais, habilidades ministeriais, para que aquilo que Jesus fazia possa ser continuado através da igreja. Amém? Então, esses ofícios, eles foram distribuídos para a igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Coloca a imagem da mão aí. Se a gente pudesse exemplificar esses dons ministeriais, é como se fosse a nossa mão.
o polegar, ele representa o apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo, ele é um ofício ministerial que está muito relacionado a pioneirismo, a envio. Então, um apóstolo é aquele que é enviado para estabelecer uma obra. E muitas vezes, no início de uma obra, o apóstolo, ele precisa tocar em outros dons ministeriais. Porque quando ele chega em um lugar, às vezes não vai ter o profeta, às vezes não vai ter o evangelista, o pastor e o mestre, e ele precisa ser apóstolo, ele precisa ser pastor, precisa ser mestre, precisa ser profeta, porque ainda não foram levantados outros dons ministeriais. Amém? Então, geralmente quem começa uma igreja são apóstolos. Amém? Abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, em terceiro lugar, depois, operadores de milagres. Aqui está falando sobre operadores de milagres e dons de curar, está fazendo referência ao ministério do evangelista, amém? Operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos aqui está falando do pastor, variedade de línguas. Quando a gente está falando sobre o ministério apostólico, a gente falou que o ministério do apóstolo, geralmente é aquele que é um pioneiro, aquele que abre igrejas, amém? Agora, nós precisamos ter um entendimento que o apóstolo, muitos consideram um apóstolo como aquele que é o topo da pirâmide, né? Da hierarquia de uma igreja é o apóstolo. Então, você começa na igreja como diácono, depois você é promovido para evangelista, depois você é promovido, né, para pastor, depois é promovido para o apóstolo. Então, o apóstolo é o ápice do ministério. Então, quando você chegou no apostolado, você é o líder supremo, né? Mas Paulo não está falando em ordem de importância aqui. Quando ele fala primeiramente apóstolos, ele não está falando que o apóstolo é o suprassumo, é o primeiro. Ele está falando que primeiramente foram estabelecidos apóstolos. Como? Na história. Primeiro vieram os apóstolos. Por quê? Porque o apóstolo, ele fundamenta. Ele inicia trabalhos, ele começa. Aí depois vieram os profetas, mestres, evangelistas e depois pastores. Amém? Porque essa foi a ordem de surgimento desses dons. Não que o apóstolo ele seja a mais alta categoria de autoridade eclesiástica. Você está aqui? O apóstolo, ele é um dom ministerial juntamente com os outros 4. Então, não existe hierarquia entre os dons ministeriais. Fala comigo, não existe hierarquia sobre os dons ministeriais. O apóstolo, ele não está acima do pastor, nem de qualquer outro dom ministerial. Amém? Por exemplo, aqui na igreja, não só aqui na igreja, mas em toda igreja, existe o pastor presidente. O pastor presidente, ele é a autoridade máxima da igreja. Amém? E dentro da estrutura, do corpo ministerial do pastor, ele pode ter apóstolos, ele pode ter profetas, ele pode ter evangelistas, mestres, pastores. Amém? Mas dentro da igreja local, a autoridade é o pastor presidente. Amém? E os outros dons ministeriais, eles estão subordinados a essa estrutura. Você está aqui? Então, o apóstolo, ele é um dom ministerial como os outros. E tem igualdade.
não tem um dom maior que o outro. Mas no contexto da igreja local, existe uma estrutura de hierarquia. Amém? E dentro dessa estrutura, o pastor presidente, ele é a autoridade máxima. E ele pode ter uma equipe ministerial, onde ele tenha outros dons ministeriais. Você está aqui? Por exemplo, aqui na igreja, né, eu sou o pastor presidente. Mas dentro da minha equipe, eu tenho um apóstolo, que é o meu pai. Ele é um apóstolo. Amém? Mas ele está numa função subordinada à do pastor. Você está aqui? E os outros, nós temos outros ministros auxiliares, que eles compõem uma equipe ministerial, que ajudam o pastor no governo da igreja. Você está aqui? E aí a Bíblia fala sobre apóstolos. O apóstolo, ele vai tocar em outros dons ministeriais. Como eu falei para vocês, ele é um pioneiro, ele é alguém que é enviado e abre igrejas. Nós temos o profeta representado pelo indicador. Por que o profeta é indicador? Autoexplicativo, né? É aquele que vai apontar, né? Amém? Muitas vezes vai falar o que o povo não quer ouvir. Vai trazer com correção, amém? Vai falar coisas às vezes que você não vai querer ouvir. Amém? Às vezes vai descobrir coisas que você não quer que seja descoberto. Amém? Mas sabia que o profeta, ele não foi chamado só para revelar pecado? Amém? Na verdade, a função dele não é essa. A função da profecia é consolar, edificar e exortar. Amém? A profecia, ela vem para consolar, exortar e edificar. Então, o profeta é alguém que vai ser usado no dom de profecia. Amém? Vai ser muito usado. E não é porque você profetiza que você é um profeta. Amém? Uma coisa é o dom de profecia, outra coisa é o ministério do profeta. O dom espiritual da profecia, que é listado aqui no capítulo 12. Abre aí comigo no capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, segundo o mesmo Espírito, fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Aqui a gente está falando sobre dons espirituais. Amém? Eu tenho o ministério do profeta, e eu tenho o dom de profecia. Qualquer um da igreja pode profetizar. Amém? Eu, como pastor, posso profetizar. Isso não me torna um profeta. Amém? Qualquer membro individual do corpo de Cristo pode ser usado do dom de profecia. Isso não te torna um profeta. Por quê? Um profeta é alguém que é usado de maneira regular no dom de profecia. Amém? Além disso, precisa ser um mestre na palavra. Além disso, precisa operar em no mínimo 2 dos 3 dons de revelação. Que é o quê? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Amém? De maneira frequente. O que é a palavra de conhecimento? É um fragmento do conhecimento de Deus a respeito do presente. Então, quando alguém traz uma palavra e revela algo que está acontecendo na vida de alguém, ou já aconteceu, isso é uma palavra de conhecimento. Uma palavra de sabedoria é uma revelação do conhecimento de Deus a respeito do futuro de alguém. Então, se eu chegar para alguém e falar, olha, Deus me mostrou que vai acontecer isso e isso na sua vida. Isso é uma palavra de sabedoria. Discernimento de espíritos é quando você enxerga, vê na dimensão do espírito, ou ouve, tem olhos espirituais abertos. Você está aqui? Então o profeta, ele, além da profecia,
ele é um mestre na palavra e ele é usado regularmente em no mínimo 2 dos 3 dons de revelação. Amém? Nós temos também o evangelista. O evangelista, ele é o maior de todos, né? O dedo médio. Por quê? É aquele que alcança mais, que vai mais longe. Amém? Ele vai mais longe que o apóstolo, ele vai mais longe que o profeta, vai mais longe que o mestre, vai mais longe que o pastor. Então o evangelista é aquele que tem a paixão por almas. Todo mundo deve evangelizar, amém? O evangelismo, ele não é responsabilidade do evangelista, ou do departamento de evangelismo, amém? O evangelismo, ele é responsabilidade da igreja. Fala comigo, é minha responsabilidade. Agora, o evangelista, ele tem uma unção e dons que capacitam ele, como dons de poder, dons de curar, operação de milagres, dom da fé operando na vida dele, para alcançar pessoas. Existe uma graça e uma unção, um dom sobre a vida dele, para que pessoas sejam alcançadas. Ele é aquele camarada que numa conversa de 10 minutos ele ganha uma pessoa. Ele é o camarada que numa ministração de 20 minutos, uma multidão se converte. Amém. Meu irmão, eu posso me esforçar. Eu posso fazer o apelo mais bonito que você já viu. Amém? Para salvação. Não vem muita gente. Por quê? Porque não tem graça. Mas o evangelista tem dom para isso. Ele tem graça. Então ele fala, meu irmão, uma coisa simples, uma ministração simples, mas alcança o povo. Amém? E ele faz o apelo e vem um monte de gente. Aleluia. Ele pode pregar a mesma mensagem que eu, mas existe um dom, uma capacitação sobrenatural sobre ele, para ganhar pessoas. Aleluia. E ele vai ganhar pessoas em massa. Aleluia. E operando na vida dele tem os dons de poder, operação de milagres, dons de curar, morto ressuscitando, cadeira de rodas. Aleluia. Surdo ouvindo. Tem um evangelista do nosso ministério, Jânio César, está lá nos Estados Unidos. Ele é muito usado nos dons de curar. Amém. Tem um evangelista que já estava com o Senhor, o T.L. Osborne. Ele fez grandes cruzadas na África, na Índia, meu irmão, e tem testemunhos maravilhosos de cegos sendo curados, de paralítico andando. Porque muitas pessoas elas vão precisar ver para crer. Então primeiro elas veem o milagre, depois passam a crer. E depois ele vai com a palavra e essas pessoas são salvas, amém? Nós temos também o pastor. O pastor, ele é representado pelo dedo anelar. Por quê? Porque ele é casado com a igreja. Amém? Ele cuida da igreja, ele pastoreia a igreja, como um rebanho do Senhor. Mas o pastor, meu irmão, ele é só um servo do Supremo Pastor. Porque as ovelhas não são do pastor. Você sabia que vocês não são minhas ovelhas? Jesus, meu irmão, é o Supremo Pastor. Eu só sou um pastor subalterno. Amém? Eu sou um ministro auxiliar de Jesus. Eu cuido das ovelhas que Ele me confiou para cuidar. Do rebanho que Ele me confiou para cuidar, meu irmão. Aleluia. E existe uma unção na vida do pastor para cuidar de pessoas. Para cuidar das ovelhas. Para pastorear, para apacentar. Amém? Sabe, e o pastor, ele vai ter 2 instrumentos. Você sabia que o pastor de ovelhas, naturalmente falando, ele tem 2 instrumentos? Ele tem 2 objetos que ele utiliza no cuidado com suas ovelhas. Um é o cajado, e outro é a vara. Sabe, o cajado é um objeto
né? É um objeto de madeira, né? E na ponta ele tem uma curvatura, que é justamente quando a ovelha está saindo do caminho, ele vai lá e, né? Ele vai corrigir, ele vai trazer para a rota, ele vai trazer para perto, ele vai trazer para cuidar, ele vai dar alimento, ele vai guiar, amém? Então o pastor ele tem essa função, ele vai usar o cajado para cuidar da ovelha, para trazer para perto. Se a ovelha quiser ir embora, ele vai lá e puxa a ovelha. Amém? E ele usa outro instrumento que é a vara. Para que serve a vara? Para corrigir. Amém? Então o pastor, meu irmão, que ele ama as suas ovelhas, ele cuida, mas também corrigindo. Amém? E o que representa a vara? É a palavra de Deus. Aleluia. A maior oportunidade, meu irmão, que eu tenho para trazer correção para vocês, sabe onde é? Aqui, no púlpito. Amém. Porque aqui eu consigo atingir o máximo de pessoas que eu posso. E a vara, ela vai trazer correção, ela vai trazer cuidado. Ela vai corrigir, ela vai disciplinar. Amém? Sabia que eu não estou aqui para falar aquilo que você quer ouvir? Aquilo que você gosta. Eu não estou aqui para deixar você confortável não, meu irmão. Eu estou aqui para fazer você crescer, amém? E se para isso, meu irmão, precisar pegar a vara e dar uma chibatada, dar umas varadas, eu vou dar. Amém? Para quê? Para que você possa ser corrigido, para que você possa crescer, para que você possa avançar, amém? Aleluia. E outra função do pastor, meu irmão, é cuidar do pasto. A ovelha se alimenta do quê? Do que, gente? Do pasto, né? Se o pasto está seco, o que vai acontecer com a ovelha? Ou morre de fome, ou ela vai buscar pasto em outro lugar. Amém? Então a função do pastor é oferecer um pasto verde, uma palavra boa, para que você possa ser alimentado. Amém? Não um pasto seco, morto, mas uma palavra viva. Amém? Que vai trazer edificação, crescimento para a sua vida. Amém? E o dedo mínimo é o mestre. O mestre, por que ele é o dedo mínimo? Porque ele vai onde os outros não vão. Ele alcança lugares onde os outros não alcançam. Ele vai mais profundo. O mestre é aquele, meu irmão, que quando ele está ensinando, todo mundo fica, meu Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ensinava, as multidões ficavam dominadas por ele. Prendia a atenção. Amém? Então, quando o mestre está ensinando, ele vai trazer a revelação da palavra de Deus, e ele vai ler um texto. Você leu aquele texto 3.000 vezes já. Já decorou o texto, mas quando o mestre lhe ensina sobre esse texto, parece que você nunca tinha lido. Amém? O mestre, ele tem a facilidade de explicar com facilidade. O mestre não é aquele que fala difícil, mas é aquele que torna aquilo que é difícil fácil. Amém? Aleluia. O mestre vai ensinar com facilidade, com graça. O mestre é aquele que é um guardião da visão, meu irmão. É um guardião da doutrina. O mestre é aquele que fica indignado quando ele vê uma falsa doutrina. Quando ele vê um falso mestre. Quando vê alguém deturpando as escrituras, meu irmão, ele fica indignado. Por quê? Porque ele tem zelo com a palavra de Deus. Ele tem zelo pelo estudo das escrituras. Pelo ensino das escrituras. Amém? Aleluia. E nós temos ainda, se nós temos os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres como os dedos, nós temos a base de tudo isso, é o ministério de socorros. É como a palma da mão. Se eu não tenho ministério de socorros, eu não tenho apóstolos, eu não tenho profeta, eu não tenho evangelista, não tenho mestre, não tenho pastor,
O que é o Ministério de Socorros? Ministério de música, diaconato, recepção, transmissão, produção, departamento infantil, trânsito. Tudo isso, meu irmão, é o quê? Ministério de socorros. Eles estão ali para socorrer. Eles sustentam os 5 dons ministeriais, meu irmão. Sem eles, não tem ministério. E é ministério também. Você sabia que o pastor, ele não é mais importante que o ministro de socorros? Só muda a responsabilidade, meu irmão. Mas eu não sou mais importante que ninguém aqui. Você está aqui? O que interessa, meu irmão, é você servir com aquilo que Deus chamou você para servir, com o dom que Deus te deu, amém? Aleluia! Volta comigo para Efésios, para a gente finalizar. Efésios capítulo 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas, ou qual é o objetivo desses dons ministeriais? Com o objetivo, ou com vistas ao quê? Fala comigo. Aperfeiçoamento, crescimento, desenvolvimento. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor mestre, eles foram colocados na igreja para servir você, meu irmão. Para que você possa se desenvolver, para que você possa crescer. E até quando vão durar os dons? Tem gente que diz que o apóstolo não existe mais. Não, pastor, esse negócio de apóstolo aí, só foi na igreja primitiva. Não tem mais apóstolo. Ei, meu irmão, mas se existe pastor, existe apóstolo também. E os 5 dons ministeriais, eles só vão ser extintos quando? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que, ou seja, esses dons vão estar na igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé. Já chegamos nesse nível? Não. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Já chegamos nesse nível? Perfeita varonilidade ou perfeita maturidade cristã? Não. A unidade da fé, está todo mundo pensando a mesma coisa? Não. Está todo mundo no mesmo nível de fé? Não. Isso vai acontecer quando, gente? Enquanto a gente estiver aqui na terra, nunca. Isso só vai acontecer quando a gente estiver no céu, meu irmão. Porque enquanto a gente está aqui na terra, a gente é imperfeito ainda. A gente está crescendo ainda espiritualmente. Enquanto a gente está aqui na terra, vão ter bebês espirituais que nasceram de novo. E esses bebês precisam se desenvolver, precisam crescer. E quem vai fazer eles crescerem? Nós. Amém? Os dons ministeriais vão ajudá-los para que eles possam se desenvolver, crescer, para que possam chegar à plena maturidade, à perfeita varonilidade, amém? À medida da estatura de Cristo. Então os dons ministeriais não foram extintos. O apóstolo existe ainda, o profeta existe ainda, o evangelista existe ainda, amém? O mestre, o pastor, aleluia. Versículo 14, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que introduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia.
Ele é a cabeça, nós somos o corpo, e nós estamos crescendo, se desenvolvendo, meu irmão, e os dons ministeriais, eles foram colocados na igreja, para que você possa crescer, para que você possa avançar, amém? Toda essa estrutura aqui que você está vendo, de Ministério de Socorros, de departamentos, isso tudo é para o teu crescimento, é para que você possa se desenvolver, para que você possa descobrir o seu chamado, amém? Como a gente falou no primeiro dia, meu irmão, você precisa descobrir o seu chamado. Você precisa descobrir para que você nasceu, o que você nasceu para fazer. Você precisa saber que dons, que habilidades que Deus te deu. E quando você descobre o seu chamado, você descobre os dons que você foi capacitado, você vai entrar no seu ministério. Amém. Você vai realmente desempenhar o serviço, porque o ministério é quando você realmente desempenha aquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Aleluia. Sabe, há um chamado sobre a sua vida. Deus não salva ninguém sem um propósito. Se você está aqui, você tem um chamado, você tem um propósito. Amém. E existem dons que foram compartilhados com você. E há um ministério esperando por você. Deus não quer espectadores. Deus quer servos. Amém. Como eu já falei também em outras ministrações, Deus não te chamou para ser um esquentador de banco. Mas Deus te chamou para você servir em alguma parte do corpo de Cristo. Amém. Você não está na igreja por acaso. Você não recebeu o Espírito Santo por acaso. Você não possui dons por acaso. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não importa aonde você começa. O que importa é que você comece. Amém. Começa a servir. Começa a servir aonde, qualquer lugar que dá para servir. Começa a servir aonde há disponibilidade, aonde tem pessoas precisando. E meu irmão, posso te falar como pastor dessa igreja, tem lugar para você servir. Amém. Tem muito trabalho para ser feito. Infelizmente, sabia que 80% do trabalho da igreja é feito por 20% das pessoas? Você pega um irmão, ele está no departamento A, B, C, D, porque ele ama servir, e porque ele ama tanto servir, às vezes ele vê outros departamentos desfalcados, e ele quer estar disponível, e está sempre, mas isso não é saudável, meu irmão. Deus quer que você seja participante e divida a carga com os outros. Amém. Sabe, se só um está carregando a carga, fica pesado. Agora quando a gente divide a carga, meu irmão, fica mais leve. Amém. E não eu, meu irmão, mas o Senhor está chamando você para servir hoje. Se você não faz parte de nenhum departamento da igreja, se disponibiliza. Amém. Você pode me procurar no final. Você pode procurar um dos nossos pastores. Eu queria que nossos pastores ficassem de pé, que são aqui. Você pode procurar um dos nossos pastores. Amém. Cada um deles supervisiona um grupo de departamentos. E se você quiser servir, meu irmão, procura eles. Eu tenho certeza que vai ter lugar para você trabalhar. Amém. Pode sentar, pastores, obrigado. Pergunte ao Senhor: Pai, onde eu posso servir agora? Fica de pé no seu lugar.
Pergunte ao Senhor: Pai, onde o Senhor quer que eu sirva? O que o Senhor quer que eu faça? E deixa eu te dar uma dica, meu irmão. Não espere uma voz vir do céu. Eis que te digo. Às vezes você está esperando a voz e a voz não apareceu e você está parado, né? E meu irmão, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, não vai aparecer uma voz, um anjo para você. Você não vai ter um sonho. Ah não, pastor, eu só vou fazer quando aparecer um anjo para mim. Quem acredita que a palavra de Deus é Deus falando com você? Para a gente finalizar, 1 Pedro, não precisa abrir, eu vou ler para você. Capítulo 4, versículo 10. Isso é Deus falando com você, viu? Servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu. Aleluia. Vocês sabem que nós iniciamos um culto pela manhã, né, nesse ano. E eu falei, né, que a gente tomou a decisão de não continuar com o culto. Sabe, meu irmão, e um dos motivos para a gente suspender os cultos da manhã, eu creio que um dia a gente vai voltar, mas um dos motivos foi equipe. Dificuldade para montar a escala, porque quando a gente tem 2 cultos, dobra o serviço. Amém? Sabe, e eu tenho um sonho, né? I have a dream. Como diria Martin Luther King, que a gente nunca tivesse esse problema, sabe? De dificuldade para montar a escala, fechar a escala, de pessoas sobrecarregadas, mas que a gente tivesse uma equipe tão grande que a pessoa ia servir domingo, hoje, nesse domingo, só ia estar daqui a 2 meses. Mas você sabia que tem gente que está servindo todo domingo? Às vezes ela não consegue nem congregar, porque todo domingo está na escala. Vocês me amam ainda? Fecha teus olhos, Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Pai, de servir ao Senhor, com o dom que o Senhor nos deu, Pai. Senhor, que nós possamos ser diligentes e despertar o dom que é em nós. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa, Pai, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer com excelência, desempenhando o serviço no ministério que o Senhor nos chamou para fazer. Eu te agradeço, Pai, por cada irmão que está aqui, Senhor, que essa palavra, Pai, ela possa encontrar resposta em nosso coração, e que nós possamos responder, Senhor, ao teu chamado sobre as nossas vidas, e nos disponibilizar para tudo aquilo que o Senhor tem para realizar neste lugar. Obrigado, Pai, em nome